Agora vamos para a palavra do Senhor, para o seu coração nessa noite. E eu acho fascinante como é que o Espírito Santo de Deus trabalha. Nós não combinamos nada. Eu nem lembrava que hoje seria o pastor Manuel que ia dirigir. E em casa que a gente falou, o pastor Manuel que vai dirigir hoje. Eu coloco lá, faço a listagem do mês e deixo lá. E aí o pastor Manuel dirige aqui o trabalho, como ele sempre faz, com muita graça. Mas ele foi, digamos assim, conectado naquilo que eu ia falar hoje. Ele nunca se pronunciou da maneira que ele pronunciou hoje. Vocês perceberam? Ele fez o seguinte preâmbulo. Nós estamos vendo aí as canções falando sobre o tempo do fim, a volta de Jesus. Mas ele falou, e o nosso fim? Não foi isso que ele falou? Está próximo a vinda de Jesus, quando ele bate ao toque da sétima trombeta, mas pode estar próximo também o nosso caminhar aqui. Ele falou isso com todas as letras, certo? Nós não combinamos nada, não liguei para ele nem nada. Foi isso que Deus colocou no meu coração, irmãos. Vamos fazer uma mensagem hoje muito autorreflexiva, jogando para dentro de nós. Sabe aquele crente inchada? Tem um crente pá que pega a palavra e joga para o lado. Isso aqui serve para o meu irmão. E tem um crente inchada, que quando ouve a palavra, ele puxa com a inchada para ele. Você seja um crente inchada hoje, e pega a palavra e puxa para você, para o seu íntimo. Porque é uma palavra bem direcionada para uma autoanálise da nossa postura em Cristo, nosso caminhar em Cristo. Propósito do viver e do morrer. Propósito do viver e do morrer. Foi isso que foi combinado ali pelo Espírito Santo. O pastor Manuel se colocando, se pronunciando. Filipenses capítulo 1, verso 20. Você vai entender. Não queremos falar de morte. Queremos falar de vida. O propósito está vivo. Mas também na morte há um propósito. Então vamos falar aqui sobre viver e morrer para Cristo. Filipenses 1, 20, igreja. Vamos lá? Lê comigo, por favor, me ajudem. Ainda estou virótico. Por isso minha voz de vez em quando falha. Mas vou vencer em nome de Jesus. Vamos lá? Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Diga isso, Cristo engrandecido no meu corpo. Quantos creem nisso? É só com o apóstolo Paulo ou é para nós também? Para nós também. Cristo deve ser engrandecido no meu ser. O meu corpo, meu ser, minha alma, o meu ser. Enquanto estou caminhando aqui na terra dos viventes. E Paulo está vivendo um momento de proximidade da sua partida. Então Paulo está bem consciente de que ele pode partir, ou pode ficar mais um tempo, mas de uma maneira ou de outra, ele quer que Cristo seja glorificado no seu ser. Amém? Será Cristo engrandecido no meu corpo. Quer pela vida, se ele continuar vivendo, quer pela morte, se ele tiver que fazer a passagem. Verso 21, igreja. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Paulo resumiu de uma maneira que eu sei que você já ouviu isso antes, mas quanto isso é consciente na sua mente o tempo todo? Que você vive e deveria viver Cristo. Deixa eu tentar separar as palavras em português. Você não vive para você mesmo. Você não vive mais para os seus próprios. Paulo chegou à dimensão de só viver Cristo. Lembre-se, Paulo antes disso era um fariseu destacado na sociedade dos fariseus lá em Jerusalém. Ele era alguém tão destacado que ele faz questão de no currículo dele dizer: eu estudei aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era o maior sábio entre os judeus. O maior sábio entre os judeus criou uma escola. Existia uma escola que Gamaliel fundou para ensinar a palavra de Deus. E Paulo era um discípulo de Gamaliel. E ele fala: reputei isso tudo por perda, pela sublimidade do conhecimento de Cristo.
Então Paulo, ele tinha planos quando era judeu comum. Ser sempre um homem destacado dentro do farisaísmo e crescer nessa dimensão. Quando ele conheceu Cristo, todos os planos passados de Paulo morreram. Ele passou a viver, respirar, pensar, agir Cristo. O tempo todo, Cristo. Quantos estão entendendo? Por isso Paulo podia dizer, para mim, para ele, Paulo, o viver é Cristo. Ele não está falando que a vida eterna é Cristo. Isso é geral para todo mundo. Eu respiro e vivo Cristo. E morrer é lucro. E alguém pode pensar mais uma vez, eu falei que ele já estava preparado. Paulo já estava preparado para morrer. Paulo tinha consciência. Mas alguém pode dizer, então ele estava encarcerado e preso. Então ele estava muito mais disposto a morrer do que viver. Não é bem isso não. Você vai ver no contexto depois. Eu vou abrir a continuidade desse versículo lá no final da mensagem. Você vai ver que Paulo, ainda que estivesse sob risco de morrer, ele tinha um propósito para viver também. E viver é Cristo. Enquanto vivo era só Cristo. Amém? Você vai entender conforme a mensagem for desenrolando. Avança aí para mim, por favor. Ao me unir a Cristo, eu descubro o sentido da minha própria existência. Gálatas 2,19, igreja, vamos ler? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantos tem consciência 24 horas por dia disso? A palavra de Deus diz, aquele que se une ao Senhor Jesus se torna um espírito com ele. Paulo tinha consciência. O Espírito do Cristo está dentro de mim, então eu vivo Cristo. Estou falando isso porque ao longo dos séculos, o cristianismo teve tantos caminhos tortuosos e criou-se uma ideia de que a igreja é como se fossem apenas plateia de Cristo. Queridos, em nome de Jesus, ninguém pense que tem que viver Cristo só aos domingos. Ninguém pense que tem que viver Cristo só no meio da semana, numa reunião. Nossa vida está em Cristo. E Cristo está em nós pelo seu Santo Espírito. Então amanhã é um dia comum, segunda-feira, dia de trabalho para todo mundo, mas amanhã é dia de Cristo reinar na tua vida. Amanhã Cristo continua dentro de você, pelo Espírito. Amanhã o teu viver vai desenrolar uma série de tarefas naturais, mas você se lembre, eu vivo por Cristo, e Cristo vive em mim. Quantos podem dizer amém? Falei para vocês que essa palavra é muito introspectiva, é para você olhar para dentro de você. Corremos o risco de não viver Cristo o tempo todo. Corremos o risco de viver Cristo em alguns momentos do dia, alguns momentos da semana selecionados, escolhidos por nós mesmos. Nós separamos, tal hora, tal dia, eu vou viver Cristo. Só que não estamos entendendo o que é estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo é todos os segundos da sua vida. Quantos podem dizer amém? Eu saindo daqui, continuo unido a Cristo. Na hora que eu vou dormir, eu continuo unido a Cristo. E amanhã, quando eu acordar, eu continuo unido a Cristo. É o tempo todo unido a Cristo. Quantos podem dizer amém? Paulo tinha essa consciência. Vamos lá? Logo já não sou eu quem vive. Diga assim, Cristo, o Espírito do Cristo vive em mim. Amém, igreja? E esse viver que agora tenho na carne, no corpo físico, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo na carne, eu vivo nesse corpo por amor a Cristo. Eu não separo momentos para Cristo. Eu vivo Cristo. Todo mundo está entendendo? Está muito profundo, filosófico? Não, né? Não está claro, igreja? Nós sabemos disso. O problema é viver isso. O problema é lembrar amanhã, quando for meio-dia na hora do almoço, que você vive Cristo. O problema é quando você estiver voltando do seu trabalho, lá para as 7, 8 horas da noite, que você vive Cristo. Cristo vive em ti. Quando você estiver no meio das suas atividades seculares, Cristo vive em você. É o tempo todo. Nós devemos pensar nisso, em nome de Jesus. O sentido da minha vida é Cristo. Antes não era Cristo. Eu estava me lembrando, vou falar agora pessoalmente. Paulo não falou pessoalmente? Falou pessoalmente. Vou falar pessoalmente. O que era a minha vida antes de Cristo? Eu era um jovem de 23 anos antes de vir a Jesus, cheio de sonhos. E eu sou, por nascença, né, Deus me deu a destreza, o talento de ser desenhista. Já falei isso várias vezes, mas a maioria de vocês eu acho que nunca viram um desenho meu, já viram? Já viram? Alguns já viram. Eu sou desenhista de nascença, desde pequenininho. Eu me lembro, só para vocês terem uma noção, desde os 6 anos de idade, quando eu estava no CA. CA não existe mais, né? Não. CA na minha época existia. CA era antes do primeiro ano, do primário. Desde o CA, eu fiz meus primeiros desenhos, que foi para o mural do quadro assim do colégio. E eu me lembro do primeiro desenho que eu fiz. Eu me lembro, com 6 anos de idade. A fazendinha que eu fiz, desenhando. Descobri que eu era muito bom para fazer desenho. Desde sempre. E começava a estudar na minha infância. E o meu caderno na lateral era todo rabiscado de desenho. E aí os colegas viam os desenhos e pediam para eu desenhar nos cadernos dele. Eu não tinha outra opção, eu tinha que ser desenhista na vida. Quando cheguei na adolescência, e adolescente gosta de super-herói, eu cismei que eu ia ser desenhista da Marvel. Vocês sabiam que eu ia ser desenhista da Marvel? É sério. Naquela ocasião, quem publicava aqui os gibizinhos da Marvel era a Rio Graphic Editora e a Editora Abril. Eu tentei de todo jeito entrar nessas empresas para desenhar super-herói. Era o meu sonho. E eu cheguei a levar meus rascunhos, meus desenhos lá na Rio Graphic Editora. Mas era muito amador. Aí eu tive que estudar um pouquinho mais. Quando meu desenho melhorou, eu consegui publicar algumas ilustrações coloridas na antiga Editora Abril. Saiu na revistinha com meu endereço. Começou a chegar carta de várias partes do país, querendo que eu desenhasse para esses rapazes, para esses outros meninos que liam gibi. Comecei a me sentir, né? Agora tem até fã-clube pelo Brasil. Eu trocava a carta com desenho com outros coleguinhas. Vou ser desenhista da Marvel. Determinei no meu coração. Servi o quartel. Quando deixei de servir o quartel, procurei alguns trabalhos. Entrei na área de propaganda, comecei a trabalhar em empresa de propaganda, mas o meu sonho era ser desenhista da Marvel. Continuei rabiscando minhas histórias em quadrinho. Aí Cristo me resgata. A minha vida, conforme Damásio, estava indo para cá. Cristo toma a minha vida, ela vira completamente para lá. Tudo que eu pensei que ia viver virou passado, virou esterco. Eu passei a me colocar diante do Senhor e dizer, só o que o Senhor quiser que eu faça. Minha vida está nas tuas mãos, o Senhor direciona. Eu sou desenhista. Eu ia desenhar para o mundo. Bobagem, que a história em quadrinho é bobagem. Agora eu sou teu desenhista. E passei a desenhar revistas para edificar as crianças da Assembleia de Deus, dos batistas. Continuei sendo desenhista, mas agora desenhando um desenho bíblico. Amém? Mas porque a minha vida era só isso. E quando eu era da área de propaganda, antes de me converter, eu tinha que desenhar bebida. Eu trabalhei numa empresa que tinha que desenhar bebida, tinha que desenhar propaganda de motel, tinha que desenhar o Saci Pererê,
dependendo da propaganda. Tinha que desenhar coisas erradas. Quando eu me converti a Cristo, eu falei, Senhor, eu sou desenhista, eu tenho que trabalhar com desenho. O Senhor vai ter que me sustentar na área bíblica. E tinham poucas empresas bíblicas aqui no Rio de Janeiro que trabalhavam com material bíblico. E o Senhor me deu a graça de trabalhar para todas elas. Eu me sustentei por mais de quase 20 anos, só desenhando desenho bíblico. Edificou muito a minha vida também. Vocês estão entendendo? E eu fiz um propósito com Deus. Senhor, eu não vou voltar para a área de propaganda, porque lá tem muita coisa contaminada. O Senhor vai ter que me sustentar só com desenho de Bíblia. Desenho bíblico. E o Senhor me sustentou por quase 20 anos. Abri mão completamente de outras opções. Porque quando nós vamos a Cristo, e Cristo vive em nós, mesmo que tenha um trabalho secular, mesmo que você faça alguma coisa, você não se pertence mais. Você pertence àquele que te comprou. Aquele que pagou o sangue lá na cruz para te resgatar. E a partir daí, você não tem mais o domínio do seu destino. Todos estão entendendo o que o pastor está falando? Para você dizer, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, você tem que abrir mão. Tem que abrir mão daquilo que você controla. Deixa o Senhor guiar o que Ele quer fazer na sua vida. Amém, querido Deus? Todo mundo chegou até aqui comigo? Avança aí para mim. O que eu pensava ser anticristo é passado. Segundo aos Coríntios 5,15, igreja, vamos ler? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Você não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vai viver para Cristo só. No meu caso, eu falei do meu trabalho secular, que eu coloquei nas mãos do Senhor. Eu não estou aqui condenando ninguém que queira ter uma profissão. Os jovens estão se formando agora, querem ter uma boa profissão, que vai lhes dar um bom emprego, que vai lhes dar um bom sustento, para sustentar suas futuras famílias. Sempre achei isso correto. Mas entendam, você vai ser temporariamente o que você está se formando. E você vai ser eternamente de Jesus. Há uma diferença, amém? Você pode se tornar, por exemplo, professor, professora, e ficar trabalhando como professora durante 30 anos. Mas foi temporário. Mas durante esse período todinho, de 30 anos, você nunca deixou de ser de Cristo. Você está professor. Você está professora. Você está dona de casa. Você está bombeiro. Você está policial. Você está militar. Você não é só isso. Não é isso que te define. O que te define é aquele que te comprou. Quantos entenderam? Está muito introspecto, irmão? Está muito filosófico? A palavra não é clara? Não vivemos mais para nós mesmos. Não temos mais essa autonomia. Você sobrevive com a profissão que você conquistou. Sobrevive. Mas você vive de fato por Cristo. A palavra de Deus diz assim, ó. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A palavra criatura no grego é criatura ou criação. Deus está transformando você em alguma coisa. É nova criação. Olha para cá agora, ó. Lê aqui comigo, ó. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Todo mundo entendeu? Se você tinha um rumo antes de Cristo, quando você vem a Cristo, você muda de rumo. Eu estava me lembrando aqui, enquanto fazia a mensagem, houve um membro aqui da igreja, anos passados, ele era músico. Ele é músico, criado na igreja, músico do bom, profissional. Se eu não me engano, tecladista. E esse irmão ficou um tempo afastado do evangelho e ele se envolveu numa banda que é muito conhecida aqui na Zona Oeste,
a banda Vetrix. Só toca música da década de 90, essa banda, cover. E esse irmão tocava nessa banda do mundo e frequentava aqui a igreja. Ele voltou para a igreja, voltou para Cristo. E aquilo o incomodava terrivelmente. Porque ele sabia que a vida dele em Cristo não era compatível com aquilo que ele cantava na banda. Se canta muita porcaria, muito lixo, nesse rock mundano. Se canta prostituição, se canta conceitos errados. E ele ficou incomodado por um bom período, e nós ficamos orando. Até que ele teve condição de abrir mão, porque lá ele ganhava muito dinheiro. Nessas turnês da banda Vetrix pelo subúrbio afora, ele ganhava muito dinheiro. Casado, precisava sustentar sua casa. Mas aquilo lhe incomodou de tal maneira que ele abriu mão daquela banda mundana e foi ser corretor de imóveis. Ele até hoje está no Evangelho. Amém? Está entendendo o que muda quando a pessoa está com Cristo? Os valores mudam. O valor divino é maior do que o valor secular. Tem que ser assim. Amém, povo santo? Quem está em Cristo é nova criação de Deus. Deus está transformando em algo novo. Não pode ser as coisas do passado. Passado passou. Avança aí para mim. Atos capítulo 20, verso 24. Olha como é que Paulo tinha autoconsciência. Vamos ler. São pouquíssimos versículos. Daqui a pouco mais 3 slides acaba. Vamos lá? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha como é que ele abre mão da vida o tempo todo, Paulo. Ele abre mão da vida, porque a gente se agarra muito a essa vida. Paulo já tinha aberto mão há muito tempo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, povo santo? Paulo foi chamado para ser pregador do evangelho. Ele está preocupado tão somente com isso. Não está preocupado com bem-estar. Paulo não se preocupou em formar família. Paulo não se preocupou em se estabelecer num lugar e ficar rico. Paulo só tinha um propósito: cumprir a missão para o qual foi chamado. E ponto. Qual é o meu futuro? E até o último dia da minha vida servindo ao Senhor. Só isso. Quantos dizem amém? Agora vamos pensar, queridos. Vamos pensar. E eu e você? Ah, pastor, eu não fui chamado como apóstolo, pregador, mas você não foi chamado em Cristo. Cristo não te ungiu com o seu Santo Espírito? Se ele te ungiu com o seu Santo Espírito, o que você é no mínimo? Um monte de coisa. A Bíblia fala que você é sal, que você é luz, fala que você é sacerdócio, fala um monte de coisa a teu respeito, que você como é que se chama? Reconciliador do mundo, que você é dispenseiro. Tem um monte de atribuições dadas a todos os filhos de Deus. Um monte. O que você não pode ser? Algo diferente daquilo para o qual Deus te planejou em Cristo. Você não pode ser. Deus já tem um plano. E o plano dele é eterno. E no plano eterno dele, você se amolda ao que Cristo disse que você tem que ser. Você toma a forma. Nós tomamos a forma daquilo que Deus planejou para nós. Não daquilo que nós queremos ser, mas daquilo que Deus quer que sejamos. Fiquei pensando em casa numa metáfora. É como se eu fosse feito um martelo, mas eu não quero atuar como martelo. E aí quebrou o pé da cadeira, pegaram o martelo, em vez de pregar o prego para botar um outro pé, puseram o próprio martelo segurando aquele pé que está faltando. Agora o martelo é uma perna da cadeira. Ele foi feito para isso? De maneira nenhuma. Você não pode querer ser algo diferente daquilo que Deus já planejou que você seja. Você não pode. Porque você foi criado para isso. Amém, povo santo? Todo mundo está entendendo? Avança aí para mim. Esse texto aí vai deixar mais claro. Fomos planejados por Deus
para sermos de Jesus e executarmos as boas obras. O plano é esse. Todo aquele que vem a Jesus recebe seu Espírito e está incluído no grande projeto de trazer o reino de Deus à terra. De anunciar o reino, de pregar a salvação. Todos, independente dos talentos, incluindo os jovens, todos. Tanto mais os jovens, ainda tem isso. A Bíblia enfatiza que os jovens, por não terem família para cuidar, são muito mais livres para servir ao Senhor. Muito mais. Os pais de família têm dificuldade, porque tem que trabalhar. Tem um monte de pai de família aqui que gostaria de estar ou aposentado, ou coisa semelhante, para poder gastar mais tempo fazendo a obra do Senhor. E não pode. Mas os jovens são livres. Estudam, trabalham, mas são mais livres do que um pai de família que tem que sustentar a casa. A palavra ensina isso lá em 1 Coríntios. Amém, povo santo? Então, até vocês, meus jovens, vocês estão em Cristo, Deus tem um projeto. Ele quer usar vocês. Ele quer usar vocês com tudo que vocês podem ser usados. Com os talentos que Deus deu a vocês. E se ainda não sabem como Deus quer usar vocês, busque no Senhor. Como é que o Senhor quer me usar, meu Senhor? Eis-me aqui. Eu fui feito para o louvor da tua glória. Eu nasci de novo para o louvor da tua glória. Como estão entendendo? Todos nós fomos feitos, cada um do seu jeitinho. Eu sou só uma dona de casa, mas foi levantada para o louvor da glória do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, Efésios 2:10, igreja, vamos lá? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As obras que Deus preparou de antemão, Ele planejou lá na eternidade passada. Já está, digamos assim, aberta a porta para você passar. Essa porta você não precisa tentar, não é um concurso. Será que eu consigo servir a Deus? Será que eu sou habilitado para servir a Deus? Não. Deus já tem alguma obra para você realizar. Alguma obra que Ele pensou lá no coração dele, que é infinito, encaixou você para fazer essa obra. Do seu jeitinho, com as suas características, com as suas limitações, mas essa obra é intransferível, porque ela foi feita e pensada para você. Você vai realizar essa obra. Irmãos, não existe cristão que não faz nada para Cristo. Entenda isso em nome de Jesus. Não existe. O Senhor planejou você para usá-lo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser vasos úteis para o nosso possuidor. Ele nos possui, Ele é nosso dono. Eu só existo e respiro sobre a terra para ser usado por Ele. Como estão entendendo? Se eu não for usado por Deus, para que existo sobre a terra? Se eu não for útil para o meu Deus, e Ele pensou em mim desde a eternidade para me utilizar, eu sou o vaso que Ele usa. Se eu não servir para isso, eu não sirvo para mais nada. Mesmo que eu continue respirando sobre a terra, andando, comendo, trabalhando, se eu sair da função para a qual o Senhor de antemão preparou para eu exercer, eu não sirvo para mais nada. Eu estou em rebelião, em rebeldia, em fuga. Entenda isso em nome de Jesus. Fiquei meditando em casa sobre isso. Sabe nossos irmãos que abandonaram a igreja e se tornaram desigrejados? Para que eles servem? Diante de Deus, para que eles servem? Eles já não servem mais a Jesus. Abriram, tiraram o jugo de sobre os seus pescoços. Eu não quero o jugo de Cristo. Para o que eles estão respirando sobre a terra ainda? Compreendem? Está sendo muito radical a minha fala? Se eles foram planejados por Deus para exibir, para manifestar a glória de Deus, e eles por vontade própria tiraram de sobre si o jugo e não querem mais executar essa função,
ainda que respirem, ainda que criem família, ainda que durem muitos anos na terra, eles não servem para mais nada. Compreendem, querido? A minha vida tem que ser para a glória de Deus. O meu respirar tem que ser para a glória de Deus. Cada dia que o Senhor me acrescenta na terra dos viventes é para a glória de Deus. E eu tenho que buscar o tempo todo onde eu estou ainda necessitado de ser útil para Deus. O que eu ainda não fiz que Deus está esperando que eu faça? Não se contente em não ser usado por Deus. Não aceite isso como padrão para a sua vida. Eu sou um crente que estou quietinho aqui no meu canto, pastor. Pastor, não inventa não. Eu estou aqui vindo na igreja e tudo mais, mas eu estou quietinho no meu canto. Você não foi feito para ficar quietinho no seu canto. Você foi feito para brilhar, para causar. Brilhar é causar, irmão. A palavra de Deus diz assim, ó. Ninguém coloca uma candeia debaixo do velador, debaixo da cama, do alqueire. Coloca no alto para iluminar todos que estão na casa. Não tem como eu deter esse brilho de Cristo e escondê-lo debaixo da cama. Eu nasci para brilhar, para influenciar as outras pessoas em Cristo. Quantos dizem amém? Sou só eu que tem que ser luz? Sou só eu que tem que ser sal? Todos nós. Começa a pensar. Você está executando a vontade de Deus sobre a terra? Você está fazendo aquilo para o qual Deus te chamou? Você tem se apresentado para Deus como vaso útil nas mãos do seu possuidor? Você está vivendo para a glória de Jesus? É óbvio, e é muito interessante isso. A palavra de Deus chega a dizer uma coisa muito interessante sobre as mulheres. Que, se não for bem interpretado, dá até uma heresia. A palavra de Deus, Paulo fala assim, que as mulheres se salvarão dando luz a filhos. Já leram isso? Parece que só o ato da maternidade já salva elas. Não é bem isso que o contexto quer dizer. Não é o ato da maternidade. Dar a luz a filhos e criá-los no temor do Senhor. Essa é a obra que salva. É uma obra de discipulado. Amém? Dar a luz a filhos, qualquer mulher ímpia dá. Dar a luz a filhos, uma mulher drogada na sarjeta também é capaz de gerar. Uma macumbeira é capaz de gerar como é que se chama? Dessas seitas satânicas, uma bruxa, que se diz bruxa, Wicca, sei lá o que ela se diz. Ela também, se for fértil, vai gerar. Isso não a salva. O que salva é estar no centro daquilo que Deus planejou para você ser. Deus planejou a nosso respeito que nós sejamos alguma coisa maravilhosa. Luzeiros no mundo em treva. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? O Senhor já está esperando para te usar. Avança aí para mim. Tito 2,13. Estamos chegando no final da mensagem. Vamos ler comigo? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi o que cantamos aqui, Maranata. Ora vem Jesus, nós estamos aguardando. Ainda que saibamos que para Jesus descer vai acontecer muita coisa nessa terra. Vocês sabem disso. Quem dera fosse essa expectativa de ser imediato. A irmã Lenice bem colocou. A igreja vivia ataviada como se fosse encontrar Jesus imediatamente. Mas a palavra vai revelar que tem etapas para se cumprir sobre a terra. Mas mesmo eu sabendo que ainda não se manifestaram algumas etapas na terra, eu no meu interior, eu vivo o meu dia como se Jesus viesse hoje. Como é que Jesus tem que me encontrar hoje? Diga assim, preparado. Como é que Jesus tem que te encontrar hoje? Preparado. E amanhã? E todos os dias da semana? Preparado. Não importa que vai levar mais 10, 20, 30 anos. O meu dia é ataviado, cinto ataviado e luzeiro na mão. Lamparina na mão. Eu estou preparado. Porque, como bem colocou o pastor Manuel, o fim pode ser
daqui a alguns anos, quando Jesus voltar, ou o fim pode ser daqui a alguns dias, quando o meu dia chegar. O fim não é só quando Jesus voltar. O fim da minha jornada terrestre. Pelo menos na primeira fase. A palavra de Deus diz que devemos trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. E essa noite pode ser uma metáfora claríssima para a morte. Você está vivo aqui na terra, você está respirando, você pode trabalhar para Cristo. Quando chegar o momento da passagem, acabou o seu serviço. Aí você entra numa outra passagem que diz: bem-aventurado aqueles que agora descansam no Senhor, que dormem no Senhor, porque descansam das suas fadigas. Até o último dia na terra trabalhou para Jesus. Não existe aposentadoria de cristão, irmãos. Não existe. Aposentadoria de cristão, volto a afirmar, é no paraíso. Você quer se aposentar de Cristo? No paraíso, depois que você passar. Até o último dia da sua vida, você tem responsabilidade de brilhar Cristo. Até o último fôlego. Até no leito de morte. Quantos estão entendendo? Não tem aposentadoria, viu, meus irmãos? Que eu já estou terceira idade. Sempre lembro que Moisés tirou o povo de Israel do Egito com 80 anos. Não tem esse negócio de terceira idade, não. Maior idade, né? Tem isso não, queridos. Superidade. Vão criando nomenclaturas. Superidade. Tem isso não. Você é cristão até o último fôlego. Até o último respirar. É tão sério, queridos. Eu estava vindo para cá e me veio logo no coração um irmão que não senta mais aqui. Quem é que não senta mais aqui? Você sentem falta do Moacir? Um homem, vou usar esse termo, gostoso. Uma pessoa agradável. Um irmão fervoroso. Quantas vezes veio aqui na frente orar as ofertas? Com aquela oração bem peculiar dele, né, do jeitinho dele. Feliz por estar na casa de Deus. Cada vez que vinha aqui se reunir conosco, ele estava feliz. A alegria dele está no meio da congregação. Ele veio numa quarta-feira, no culto, e naquela mesma quarta-feira, voltando para cá, teve um infarto. E do infarto, a internação, e da internação, passou por descanso. Mas até o último dia que ele veio aqui no culto, ele estava com o coração em Cristo. Estava com vontade de servir. Mas ele não podia imaginar quando terminaria o dia dele aqui de servir. Ele não sabia que estava faltando só alguns dias, horas para ter um infarto e dias para sair da terra. Ele veio na quarta-feira, cultuou e depois passou mal. Entenda isso, eu não estou querendo fazer pregação terrorista, não gosto. Pastor de vocês não é assim. Olha, se você não fizer a vontade de Deus, Deus vai te pegar ali na esquina. Eu não faço isso. Eu prefiro a consciência clara, o esclarecimento. Amém, querido? Todo mundo está entendendo? Os nossos dias, nós não sabemos quantos temos ainda na terra. Toda hora oramos por um irmão, o outro está enfermo. Recentemente foi a irmã Selma Guiar, que estava internada. Agora está a Ana Correia. Toda hora tem alguém internado. Não é? Teve a Exilane, também passou no processo dela. Irmão, nós não sabemos o tempo. Então eu tenho que aproveitar, enquanto ainda tenho saúde relativa, para fazer a obra do Senhor. Para falar de Cristo, para brilhar a luz. E se eu não souber fazer nada, alguma coisa eu hei de ser usado por Deus. Eu não sou pregador, pastor. Eu não sou evangelista. Mas alguma coisa você pode acrescentar à obra. Você só não pode se eximir de servir ao Senhor. Amém, povo santo? Fiquei feliz aqui com os meus jovens tocando aqui na frente. Eu acho maravilhoso essa juventude estar se dedicando desse jeito. Eu amo quando eles trabalham ali também na mídia, me ajudam a beça na mídia. Mas que bacana. Estava olhando para a Milene. Cadê a Milene? Tá lá as crianças. A menina está lá trabalhando para Jesus, tomando conta das crianças. Ela estava tocando aqui, mas eu me lembro da Milene antes de se converter. Eu conheci o avô dela, né? Morreu de câncer. Irmão João, não é isso? Luiz. Mas eu acho que é João ou Luiz?
Só Luiz, né? Não é Luiz João não, né? Tá, irmão Luiz. Ele morreu de câncer. E quando ele estava para morrer, essa menina acompanhou todo o processo do avô. Ele, hospitalizado, e foi na época da Covid, não podia ter muito acesso, ele pediu para levar uma Bíblia lá para o hospital. Deu um testemunho forte. Quando conversávamos com ele, eu fui visitar uma vez ele com o irmão Marco Mariano, se não me engano. Foi, Marco? E ele falou que ele podia fazer a passagem para a morte, e estava convicto. Assim como a nossa irmã Regina Barbosa também, a mesma coisa. Se eu tiver que passar, eu sei para onde eu vou. Que convicção forte que esses irmãos, morrendo de câncer, morrendo de outra doença, mas tinham certeza da salvação. E davam testemunho para os familiares que estavam em redor. Aí essa menina começou a vir para a igreja, junto com a irmã Celina. E uma vez conversando ali embaixo, ela não tinha certeza se queria se batizar. A pena que ela não está aqui, porque eu estou dando testemunho dela. Mas eu posso falar. E aí conversando com ela ali, você não vai se batizar não, menina? Ela desconversando. Essa menina não só se batizou, como tem se dedicado à obra do Senhor. Já teve frutos. É lindo ver que está aproveitando seus dias da juventude para servir a Jesus. Lógico que ela também ganhou uma gama de talentos. Deus deu a ela a capacidade de tocar e tudo mais. Já pregou aqui e tudo. Assim como a Júlia, assim como o Felipe, assim como o Vitor. Todos já pregaram. É a minha maior alegria ver vocês trabalhando para Jesus. Não é trabalhando para a igreja, filho do reino, nem para o pastor. Para Jesus. Os dias de vocês são para Jesus. Entenda isso em nome do Senhor. Vivam para Jesus. Não sejam parcialmente de Jesus. Sejam integrais. Aí quando forem para o trabalho, para o colégio, continuem sendo de Cristo. Amém? Onde que eu parei? 14. Vamos ler aqui? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, todo pecado, e purificar para si mesmo, para o próprio Senhor Jesus, um povo exclusivamente seu, de Jesus, zeloso de boas obras. Para que nós fomos conquistados, irmãos? Para executar as boas obras que Deus já planejou de antemão desde a eternidade. Eu só sirvo para isso, você só serve para isso. O resto é temporário. Esteja na sua função hoje secular. Esteja. Mas isso não é o que você é. Sabe o que seremos para sempre? Sacerdócio real. Sabe o que significa isso profundamente? Para sempre seremos representantes de Deus para os homens. Nós nunca deixaremos de brilhar a luz de Deus para os homens. Sempre brilharemos a luz de Deus para os homens. O nosso trabalho, enquanto aqui na terra, é representar Deus para os demais seres humanos. Esse é o nosso trabalho. Todo mundo pegou? Avança aí para mim, vamos terminar. Enquanto estivermos nesta vida, existimos para servir a Cristo. Filipenses 1:21. Então, amados, não dê migalhas da sua vida para Cristo. Se Cristo vive em você e você foi feito para servi-lo, você não pode dar migalhas da sua vida para Cristo. Setorizar a sua vida e dizer assim, até aqui Cristo, até aqui sou eu. Você não pode pegar a sua vida e fazer departamentos, né? Esse departamento aqui é quando eu dou para Cristo. Esse departamento aqui é meu exclusivo particular. Esse departamento aqui é para minha família. Você não pode departamentar a sua vida. Você foi conquistado pelo sangue do Cordeiro para ser dele. Exclusivamente dele. Somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade. Você quer propriedade? Temos dono. Filipenses 1:21, igreja, vamos ler? Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Foi o texto que eu falei no começo, que eu ia voltar no final.
Parece que Paulo já estava abnegado. Eu vou morrer mesmo, estou aqui encarcerado. A espada dos romanos vai descer na minha cabeça mesmo. Não é isso. Paulo não entregou os pontos não, irmão. Você vai ver agora no contexto. Vamos ler o contexto maior? Verso 22, igreja, vamos lá? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, o que Paulo está dizendo? Se eu morrer, é lucro. Eu estou encarcerado, qualquer momento pode me matar. Mas se eu continuar vivo nesta carne, é bom para o meu trabalho. E o meu trabalho é Cristo. Paulo não se entregou à depressão e à morte. Paulo avalia com clareza: eu posso morrer, mas cada dia que eu viver é bom para o meu trabalho. Quantos entenderam? E o texto diz: já não sei o que hei de escolher. Na mente dele tem uma lutazinha ali. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir, de morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha clareza do seu porvir. Amém? Paulo tinha clareza de que era melhor. Imagina o homem que sofreu tanto pelo Evangelho. Imagina o homem que sofreu pedrada, que sofreu várias chibatadas. O homem que foi encarcerado várias vezes por amor a Cristo. Quanto sofrimento Paulo suportou. Ele sabe, se eu morrer, estou garantido na ressurreição em Cristo. Se eu morrer, no paraíso eu não vou sofrer mais. Não é melhor a outra fase da vida? É melhor do que essa aqui que eu estou vivendo agora. É melhor. Eu até gostaria de passar logo. Pouco crente, pouco cristão, chama para si a vontade de passar. Vou fazer uma perguntinha aqui, vamos ver. Alguém quer passar logo? Ninguém quer. Está todo mundo agarrado a essa existência aqui? Parece que é a única. Mas e a vida eterna e o paraíso? Ninguém quer. Paraíso ninguém quer. Você não quer conhecer o paraíso, não, irmão? Querem me despachar? Eu vou. Já estou preparado. Mas, agora descontraiu todo mundo, né? Ninguém quer morrer. Mas, querido, se eu não vou passar agora, qual é a prioridade, então? Gastar meus dias para Cristo, viver para Cristo. É simples assim o desfecho dessa mensagem. Vamos ler? De um lado estou constrangido, tendo desejo de partir. Ele queria partir. E estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, por causa da igreja, é mais necessário permanecer na carne, vivo. Se eu partir, é alívio, é bênção. Mas por causa da igreja, os dias que eu ficar, eu vou trabalhar para a igreja. Pelos santos, pelo aperfeiçoamento dos santos. E aí o texto diz, verso 25, para terminar, vamos lá, igreja. E convencido disto, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Amém, povo santo? Qual é o resumo da ópera? Enquanto aqui, eu tenho que viver para Cristo. Respirar Cristo, pensar Cristo, refletir Cristo, brilhar Cristo, andar Cristo, voltar Cristo, dormir Cristo, levantar Cristo. Porque depois que eu passar, as obras cessam. E cada um vai levar o proporcional do que fez em vida. Galardão é adquirido agora. Amém, povo santo? Na volta do Senhor Jesus Cristo, quem tiver ainda vivo vai ser transformado vivo. Mas quem tiver descansado vai ser levantado dentre os mortos. Morrer em Cristo é lucro. O que não dá é para morrer fora de Cristo, que aí é perdição total. Mas eu queria estimular você
Senhor preparou você para você ser usado. E se você não está sendo usado, tem alguma coisa errada. Se você não estiver sendo usado por Cristo, tem alguma coisa errada. Você foi feito para isso. Você é o instrumento que Deus preparou. Amém? Você é um arco e flecha. Deus usa você para soltar suas flechas. Se você é um arco que não solta flechas, tem alguma coisa errada. Você foi criado para isso. Todo mundo entendeu? Tem mais algum versículo aí, varão? Tem um, né? Último. Vamos ler? E hoje não tem o Roberto Grilo para cronometrar. Ele está em casa ouvindo, que ele vê no YouTube. Estou falando de você mesmo, Anselmo de Dias. Já oramos por ti já, cara. 1 João 2,17. Ele está mal, porque para ele não estar comendo, irmão, é o que ele mais gosta na vida é comer. Para ele não estar comendo, porque o negócio está ruim para o lado dele. 1 João 2,17, igreja, vamos lá? Ora, o mundo passa, essa aparência aqui, tudo que você está vendo aqui passa. Bem como a sua concupiscência. Concupiscência é cobiça. Dinheiro, bens, tudo isso passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora. Por gentileza, igreja. Qual é o teu desejo? O desejo do seu coração depois de esclarecido? Existe um termo que eu gosto de usar muito. O centro da vontade de Deus. Por que eu uso esse termo, o centro da vontade de Deus? Quando você pensa no centro da vontade de Deus, é como se fosse uma estrada, né? Como se fosse um caminho. Eu procuro estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Aquilo que Ele planejou para eu fazer, executar, é o centro. E o que tem ao redor do centro da vontade de Deus? As margens. Tem a margem esquerda, a margem direita. E às vezes, queridos, nós não estamos exatamente aqui no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Nós desviamos um pouquinho do centro e fomos por um caminho periférico que nós mesmos queremos traçar. Não é a vontade de Deus aqui. A vontade de Deus está aqui no centro. Não desvie o seu pé para caminhos que o Senhor não te chamou para viver. Fica no centro. Aqui está a bonança da tua vida. Aqui está a bênção sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre o seu ser. Está no centro da vontade de Deus para a tua vida. Qualquer desvio para a direita ou para a esquerda vai atrapalhar a sua caminhada, vai atrapalhar o projeto de Deus te usar, e você vai ficar na periferia da vontade de Deus. Não fica na periferia da vontade, fica no centro. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Todos entenderam? Vamos pedir a Deus isso na nossa vida, irmãos? Glória a Deus. Chega o pedido de oração? Ah, tá. É sexta-feira, né? É só para orar pela irmã Gisete, que está em viagem para casar-se. Então, não veremos mais a Gisete por um período, né? Vamos abençoar a irmã Gisete. Sexta-feira que você vai, né, filha? No final, nós vamos abençoar a sua vida. Mas eu queria manter o foco aqui com vocês. Pensou em tudo que você ouviu nessa noite? Eu falei que a palavra hoje era o crente inchada. Você pega a palavra e pega a inchada assim e puxa para você. Você puxou para você essas palavras? Você pensou em você introspectivamente? Eu estou fazendo a vontade do meu Senhor? Eu estou executando aquilo para o qual fui chamado? Será que eu sei para o que eu fui chamado? De que maneira eu posso contribuir para a obra do Senhor fluir através da minha vida? Quem eu posso tocar? Quem eu posso chamar? Quem eu posso convidar? Quem eu posso evangelizar? Quem eu posso discipular? Você tem que procurar estar no centro do querer de Deus. Ser útil.
Em nome de Jesus. E eu também, querido, o tempo todo, procurando qual é o centro. Tenho tentado fazer o meu ministério o melhor possível. Eu dei tudo de melhor que eu podia nesse último seminário. Nas 5 noites, passando mal, com febre. Não estou me exaltando, Deus sabe. Mas eu tenho que ser exemplo dos fiéis. Eu não arrego daquilo que Deus mandou fazer. Eu não volto atrás. Enquanto fôlego tiver, eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Amém, povo santo? Vamos pedir isso a Deus nessa noite? Vamos pedir de maneira humilde. E para pedir de maneira humilde, nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus. Quem puder, quem não tiver nenhuma deficiência física, limitação, se coloca diante de Deus aí, de joelhos. E eu vou levantar essa oração por nós. Santo e poderoso Deus, Tu és o dono do universo, tudo te pertence, todas as almas te pertencem, Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o domínio, e Tu dominas sobre tudo e sobre todos. Não há uma alma encoberta diante do Senhor, todas estão nuas diante de Ti. E haveremos de prestar contas, Senhor, da nossa vida. E nós estamos aqui na qualidade de filhos, resgatados, eleitos. Nós estamos aqui na qualidade daqueles que foram redimidos, adotados por Ti. Ah, Senhor, que grande amor o Senhor já manifestou por nós, em que Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos do Senhor. Nós não Te amamos primeiro, o Senhor nos amou primeiro. E com laços de amor nos atraiu. E nos colocou, Senhor, a unção do Teu Filho dentro de nós. Nos selou com o Teu Santo Espírito. E nos deu dons e capacidades. E nos deu talentos. E os nossos talentos estão disponíveis para o Teu uso. Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que a minha vida sempre esteja no centro da Tua vontade, aquilo que o Senhor planejou para eu executar. Não o meu irmão da direita nem da esquerda, mas o que o Senhor planejou para eu executar, para que eu faça. Eu clamo agora pelos meus irmãos que têm o mesmo sentido, Senhor, que eles entendam que foram chamados em Cristo para executar boas obras, para fazer resplandecer a luz da glória do Evangelho de Cristo. Foram chamados para isso, foram eleitos para isso, foram comissionados, foram investidos de autoridade no Teu Espírito para isso. Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um dos meus irmãos a gastar os seus dias, a gastar as suas horas, a gastar as suas semanas, meses e anos que lhe resta, servindo ao Senhor de todo o coração. Meu Deus, livra-nos de sermos religiosos, de termos horário para Te servir, de termos momentos para Te servir, dando migalhas da nossa vida. Nós queremos ser integrais, inteiros na Tua presença. Cristo não morreu por partes, Ele se entregou por inteiro, para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de luz. Cristo deu a vida inteira por nós. Isso nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Um morreu por todos, logo todos morremos. E a vida que agora temos, Senhor, é para o louvor da Tua glória. Tem que ser para o louvor da Tua glória. Eu tenho que continuar respirando para o louvor da Tua glória. Eu tenho que continuar comendo, alimentando o meu corpo para o louvor da Tua glória. Eu tenho que fortalecer o meu ser para o louvor da Tua glória. Que, Senhor, se eu não sirvo para isso, eu não sirvo para mais nada na face da terra.
Senhor, nós realmente não queremos que a nossa vida seja inútil, mas que seja completamente útil para os teus planos. Nós não queremos, Senhor Deus, ser parciais na tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada eleito teu. Ajuda os meus jovens, Senhor. Até aqui o Senhor tem sustentado, meu Deus. Se não for assim, eles não estariam aqui nesta noite. Já teriam abandonado. Mas o Senhor tem dado graça a essa juventude. E eu clamo em nome do Senhor Jesus. Mostra a eles que o teu poder está na vida deles. Que eles podem brilhar no meio dessa geração, Senhor. Eles têm tudo para brilhar. Eles têm a tua palavra, eles têm a juventude, eles têm a força. Ajuda os meus jovens, Senhor, a resplandecerem no meio dos outros parentes, no meio dos outros jovens. Ajuda-os, meu Deus. Ajuda a liderança deles a serem bons guias, condutores, para estimular esses jovens às boas obras. Continua abençoando, meu Deus, em nome de Jesus. Então, os pequeninos desta casa, como já foi apresentado nessa noite, guarda os pequeninos, estão crescendo na tua presença. E enquanto o Senhor não voltar, que eles cresçam, se desenvolvam e frutifiquem também para a glória do Senhor. Eu clamo pelos homens desta casa, meu Deus, que cada homem saiba se portar como vaso nas tuas mãos. Vaso útil, vaso de honra, vaso que carrega a glória do Senhor dentro de si. A excelência da glória é tua. Ainda que nossos vasos sejam frágeis, vasos de barro, mas com glória do Senhor. Que abram a boca, Senhor, para falar de ti, que deem testemunho, que evangelizem, que trabalhem na tua seara. Ajuda, Senhor, os homens desta casa. De igual forma eu clamo pelas mulheres desta casa, Senhor, eleitas, ungidas com o mesmo Santo Espírito, capazes, Senhor, de fazer muitas coisas. Ajuda tuas eleitas, meu Senhor, a dar testemunho, a profetizarem, a orarem sobre os enfermos. Ajuda tuas eleitas, Senhor, a ser instrumento fiel nas tuas mãos, para resplandecer a glória de Cristo. Toma esta casa nas tuas mãos. O Senhor nos deu o evangelho do reino para ser anunciado. E nós, com muita força, temos tentado conseguir iluminar outros corações. Senhor, tu sabes a nossa limitação. Tu sabes o quanto gostaríamos de iluminar mais gente. Mas, Senhor, te agradecemos por aqueles que vieram nesta última semana. Obrigado, meu Deus. Porque o teu evangelho foi anunciado mais uma vez. Porque a tua palavra revelada foi anunciada mais uma vez. E corações foram iluminados. Continua a fortalecer a esses irmãos que receberam a palavra revelada do reino. Fortalece a cada um em nome de Jesus. E ajuda a nossa igreja, Senhor, a não descansar, a não parar, a não esmorecer, a não diminuir o ritmo, Senhor. Nós não podemos parar de ser úteis para Ti. Nós não podemos dar o luxo de descansar e sair de cena, meu Deus. Nós precisamos Te servir. Para isso viemos a esse mundo. Cada minuto, cada dia da vida é para o louvor do Senhor. É para a glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver aquilo pelo qual nós fomos chamados. Abençoa, Senhor, os membros desta casa que não estão aqui nesta noite. Tu conheces cada um, meu Deus. Tu sabes onde está o impedimento na vida de cada um. Tu sabes o que embaraçou um ou outro. Tu sabes os que estão enfermos, acamados. Eu clamo em nome de Jesus, que a Tua palavra também os toque. E haja, Senhor, um despertamento nesses corações, para que também se deem ao Teu serviço, que se entreguem como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Senhor, nós estamos nos entregando na Tua presença. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa cada um dos Teus eleitos. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Para a nossa vitória, para a nossa vida fazer sentido, Senhor. Para a nossa existência fazer sentido. Usa as nossas vidas. Somos tão pequenos, Senhor.
Somos tão falhos, pecadores, mas o Senhor nos ama. E o Senhor planejou um caminho de vitória para nós. Um caminho de manifestação de glória. Um caminho de obras maravilhosas. Usa-nos, meu Deus. Eu te peço nessa noite, dá graça ao teu servo que fala contigo, que eu venha ser, Senhor Deus, instrumento nas tuas mãos, para ajudar os meus irmãos a alcançarem a dimensão proposta. Ajuda-me a mim, ajuda a minha esposa, Senhor. Usa ela para a glória do teu nome, continua usando, para que seja feita a tua vontade também, na vida dela e através dela, em nome do Senhor Jesus. Meu Rei Salvador, que tudo ouve e tudo vê, olha para os nossos corações nessa noite. Olha para as nossas vidas, Senhor. Sejamos realmente servos, escravos de Cristo. Por amor do teu nome, Salvador. Por amor do teu nome, meu Rei. Seja assim sobre as nossas vidas. Eu te peço, junto com os meus irmãos, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.